Vamos abrir em Marcos 2, verso 15. O título do nosso estudo de hoje é O Caminho de Volta à Casa do Pai. Já disse um homem de Deus chamado C.S. Lewis que, pode ser, você sabe, quando estamos no caminho errado, retroceder é o nosso maior progresso. Amém. Essa foi a direção para a igreja de Éfeso. A direção para a igreja de Éfeso não foi o avanço, mas a direção do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso foi o retrocesso. Marcos 2, verso 15. Esse era o maior progresso da igreja de Éfeso. Retroceder e voltar ao primeiro amor. Embora Jesus Cristo aprovasse o ato deles odiarem as obras dos nicolaítas, aos quais Jesus também odeia. Jesus aprovasse o fato deles não suportarem homens maus e de serem zelosos na sã doutrina. Jesus aprovava o zelo com a obra de Deus que a igreja de Éfeso tinha, mas o noivo se dirige à sua noiva e diz: tenho, porém, contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. E qual foi a ordem de Jesus para Éfeso? Lembra-te, pois, de onde caíste, esse caminho de volta para casa. Onde foi que você caiu? Onde foi que você perdeu o primeiro amor a Cristo? Onde foi que Jesus deixou de ser o tesouro do seu coração? Arrepende-te, porque fazer qualquer coisa sem amor é pecado, e volta à prática das primeiras obras. Senão, Jesus Cristo disse: brevemente eu virei e removerei de ti o teu candeeiro. Ele disse: se vocês não voltarem ao primeiro amor e não retrocederem, eu vou fechar a igreja. Apocalipse 2:6, 2:5 e 6. Então nós vamos aprender hoje sobre esse caminho de volta. O caminho de volta à casa do Pai, a presença de Deus. Marcos 2:15. Nós vamos fazer a leitura do texto e eu queria orar com os irmãos antes da leitura, pedir aos irmãos que orem por mim e para que nós sejamos esvaziados de nós mesmos. Ó Deus, eu peço que o Senhor me conceda a graça nessa noite. Tira da nossa mente, tira do nosso coração todo o dardo inflamado do maligno, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir aqui nessa noite, meu Pai. Deus, eu peço que o Senhor me ajude a voltar ao primeiro amor. Meu Deus, a retroceder naquilo que não Te agrada, Senhor. Ensina-nos o caminho de volta para casa. Nós não sabemos. Me concede, Senhor Jesus, a Tua santa sabedoria, Senhor, que desce dos céus. Ó Deus, que possamos Te obedecer, que possamos Te agradar. Deus, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos. Ó Deus, nos enche do Espírito Santo, me ajude a me humilhar diante de Ti. Só o Senhor sabe as dificuldades que cada irmão e irmã que está aqui enfrentou para estar aqui, Senhor. Por isso eu Te peço que o Senhor me use para a Tua glória, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor limpe o nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos. Marcos 2:15. Nós vimos na semana passada o chamado de Deus na vida de Levi, quando Jesus olha para Levi, vê ele contando dinheiro e diz: segue-me. E Levi abandonou a tudo e o seguiu. E nós falamos que não é à toa que Levi está depois do paralítico de Cafarnaum, pois Jesus apresenta uma paralisia espiritual, que é o que nós falamos na semana passada, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E nós vimos na semana passada, em Mateus 6:24, que não podemos servir a dois senhores. O Senhor dinheiro vai exigir devoção, e o Senhor Deus verdadeiro vai exigir amor e devoção. Jesus Cristo disse: ou você amará um e odiará o outro, ou você se devotará a um
e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E hoje nós vamos ver o que vem depois da conversão, que é a alegria da salvação. E aconteceu que estando sentado, eu peço aos irmãos que olhem para o texto, e aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, que maravilha, irmãos, nós vemos aqui, Jesus Cristo estava na casa de Mateus, na casa de Levi, e essa é a maior bênção que podemos levar para as nossas famílias, a presença de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem no Salmo 127, que nos ensina, irmãos, a proteção, o que uma família precisa, o que a minha e a sua casa precisa. Salmo 127, a Bíblia diz assim, principalmente em momentos como o que nós estamos vivendo. Salmo 127, perdão, a Bíblia diz assim: se o Senhor, Salmo 127:1, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba, o que é algo vão é algo inútil. Era o que era a vida de Levi antes do encontro com Jesus. Era o que era a vida de Nicodemos antes do encontro com Jesus. Era uma vida inútil. Todo esforço do homem sem Deus é inútil. Todo esforço do homem sem Cristo, além de inútil, é prejudicial. Por isso ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê, irmãos? Porque o que protege a nossa família é a presença de Deus. O que nos protege é a presença de Deus. A nossa casa, ela pode ser guardada por muros, por um portão, por cadeados, mas isso tudo não protege a nossa família de um demônio. A Bíblia vai dizer que os demônios são hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando Deus pergunta de onde vinha Satanás, Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, ele pode atravessar essa parede aqui, agora, e roubar semente no coração de alguns. Então, o Salmo 127 nos ensina isso. A nossa proteção, ela vem do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Não adianta todo esforço sem a presença de Deus. Não adianta toda a nossa preocupação sem a presença de Deus. Não adiantava todo o dinheiro que Levi ganhava sem a presença de Deus. E aqui Levi experimenta a paz quando Jesus entra no seu lar. Quantos lares, irmãos, estão destruídos? E o que está faltando? A presença de Deus. Quantos casamentos estão destruídos? E o que está faltando? A presença de Deus. Quantos filhos estão imersos nas drogas, na prostituição, no pecado? E o que está faltando? A presença de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos voltar lá para Marcos 2. Nada compensa, irmãos, a ausência da presença de Deus. Nada compensa a ausência da presença de Deus. Salomão chegou à conclusão de todo o que ele conquistou desviado de Cristo. E ele disse: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo aqui nesse mundo, toda conquista, toda beleza, toda riqueza, toda pompa que o homem conseguir é vaidade. É como correr atrás do vento. O coração do homem, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:11,
que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E vai ter sempre um vazio enquanto o Espírito Santo não preencher. Sempre vai ter o vazio. É como disse um jogador de basquete há décadas atrás: o ser humano é sempre uma criança, só muda o brinquedo. Quando era pequeno, era o carrinho. Aí ganhou o carrinho, usou uma semana, acabou. Aí depois queria uma bicicleta. Usou a bicicleta, acabou, já quer outra. Aí depois queria o videogame. Quando acabou o videogame, ele já quer outra coisa. E assim vai o homem, sempre insatisfeito, somente com novos brinquedos. Quando é adulto, é um carro, é uma casa, é um imóvel, é um apartamento, é uma roupa, mas nada preenche o vazio desse coração. Como foi dito a um homem chamado John Rockefeller, como ele disse, perguntaram para ele: o que você precisa para ser feliz? Ele respondeu: um pouco mais. E ele era o homem mais rico do mundo na sua época. E Levi, ele recebeu essa graça, irmãos, da companhia de Jesus. Tudo que você precisa, irmãos, é da companhia de Jesus, é da presença de Jesus, é da paz de Jesus. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, perceba que maravilha, irmãos, Jesus Cristo sentado na casa de Mateus, Jesus Cristo sentado na nossa casa, é o que traz segurança ao nosso coração. Também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A conversão de Levi impactou a muitos. Levi era um publicano, e muitos publicanos vieram à casa de Levi para ouvir Jesus Cristo. O que é que a gente aprende com isso? Uma verdadeira conversão sempre gera transformação, sempre gera impacto. Eu me lembro que uma das coisas mais impactantes no início da minha caminhada foi o testemunho de um irmão da nossa congregação que me trouxe para a igreja, o irmão João. E eu me lembro que uma prima minha, que conheceu ele na época que ele não era cristão, quando soube que hoje ele era cristão, ela ficou impactada. O quê? Aquele rapaz, Joãozinho, é ele mesmo que é da sua igreja? Eu disse: é. Foi ele que me levou para a igreja. E quantas pessoas, irmãos, não vieram para a nossa congregação, muitas vezes não se firmaram, mas ouviram a palavra através da vida do irmão João. Quantas pessoas não ouviram o Evangelho? Porque uma verdadeira conversão é impactante. Eu me lembro que uma pessoa pegou a Bíblia e disse: eu vou estudar essa Bíblia, porque se Joãozinho conseguiu, eu também vou conseguir. E toda verdadeira conversão gera isso, uma transformação radical. Jesus não nos chama, irmãos, a uma mudança de aspectos da nossa vida. O grande milagre da Bíblia é o novo nascimento, é a regeneração. Se alguém, pois, está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Esse é o grande milagre, é a transformação do nosso caráter. A paz interior que Jesus Cristo nos dá quando nos encontramos com Ele. E Ele não só nos salva, Ele nos faz mananciais de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Não foi o que Ele disse à mulher samaritana? Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele estava falando do Espírito Santo, que preencheria o coração dela e faria dela uma missionária na sua localidade. E toda aquela população veio ouvir de Jesus. Então nós vemos aqui que nós precisamos, irmãos, testificar a nossa conversão, provar a nossa fé, examinar a nós mesmos, para ver se de fato estamos na fé, se de fato somos convertidos verdadeiramente.
E aqui no verso 15 nós aprendemos isso de forma maravilhosa. Levi fez uma grande festa na sua casa, ele convida as pessoas. E a Bíblia diz que também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Todo salvo deseja que outros sejam salvos, porque o salvo, ele recebe no seu interior um coração misericordioso. Ele quer que a mesma misericórdia que o alcançou, alcance a outros, porque ele sabe que esse é o propósito da nossa conversão. Foi esse o propósito da regeneração de Levi. Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar uma lâmpada embaixo da mesa. Você já pensou se todas essas lâmpadas aqui estivessem debaixo da mesa? Ia estar todo mundo no escuro. Mas por que Jesus acende uma lâmpada? Para colocar no alto e para iluminar todos os que estão na casa. Então provavelmente os colegas de trabalho de Mateus foram lá ouvir Jesus. O que é isso que fez esse homem abandonar tudo e seguir esse rabino? Eu quero ouvir esse Jesus que tem esse poder de fazer o homem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os seus passos. Que amor é esse que fez esse Levi abandonar tudo e seguir a Cristo? Por isso que a melhor ferramenta de evangelismo, nós estamos evangelizando com caixa de som, com folhetos, com pregações, mas a melhor ferramenta de evangelismo, irmão, a mais eficaz, e eu diria, a única eficaz, é o testemunho. Melhor ferramenta de evangelismo é o testemunho. Nós devemos pregar com palavras também, mas as nossas obras devem acompanhar as nossas palavras. Essa é a melhor forma de evangelismo. O patrão olhar para o funcionário e dizer: rapaz, por que você trabalha assim? Por que você é diferente? Por que todo mundo quer me colocar na justiça e você não quer? Por que todo mundo quer se aproveitar de mim e você não quer? É porque eu conhecia Jesus Cristo. E Ele me ensinou que a gente não pode ajuntar tesouro na terra. A gente deve ajuntar tesouro no céu. E eu trabalho aqui para a glória dele. Eu não trabalho aqui por causa de dinheiro. Eu trabalho aqui porque Deus me colocou aqui. Esse é o testemunho que glorifica a Deus. Esse patrão vai para casa com a interrogação na cabeça: rapaz, esse rapaz aí é diferente. É o filho que está diante do seu pai, da sua mãe, e ele pode ser provocado à ira, ele pode estar em momentos difíceis, mas ele não levanta a voz, ele cala a boca. Ó, por quê? Porque pai e mãe a gente trata com honra. A gente trata com honra, porque é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o testemunho cristão. Meu filho, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Ele era um rebelde, e agora ele está me chamando de senhor, de senhora. Agora ele busca me obedecer em tudo. O que é que está acontecendo? Não, meu pai, eu faço isso. Em primeiro lugar, eu conheci a Deus, e é por amor a Deus que eu estou honrando vocês. Porque eu só estou aqui na terra porque Deus escolheu vocês para me colocarem no mundo. E eu amo vocês, independente de qualquer coisa. Isso glorifica a Deus. O pai vai olhar e vai dizer: rapaz, meu filho mudou. Eu vou nessa igreja, quero conhecer esse pastor. Houve mudança no caráter dele. Ele era um rebelde, agora ele é um obediente. Ó, regeneração. Isso é evangelização, testemunho de vida. É a mãe, o pai, que criava os seus filhos segundo o mundo. Então eles são regenerados e eles apresentam para os filhos agora o caminho de Deus. Eles apresentam agora o amor de Deus. Eles não chegam nos filhos e descontam, né? Está com raiva, tudo deu errado no trabalho e chega e dá uma surra no filho. Não. Quando ele disciplina o filho, ele disciplina o filho como ele aprendeu com seu pai, que é Deus. Olhe, meu filho, nós temos um pai que é Deus. E eu estou te disciplinando
Eu preciso te mostrar porque eu estou te disciplinando. Eu não gosto de ver você sofrer. Eu não quero te bater e ver você sentir dor. Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige a todos quanto ama. É porque eu quero ver, meu filho, você vivendo para a glória de Deus. É por isso que eu estou te disciplinando. Eu quero ver você acertando. Por quê, meu filho? Deixa eu te explicar desde cedinho. A Bíblia diz aqui em Gálatas 6,7: de Deus não se zomba. O que você plantar, meu filho, você vai colher. Se você plantar na carne, meu filhinho, você vai colher destruição. Mas se você plantar no Espírito, desde novinho como Samuel, você vai colher a vida eterna. Então, que você saiba que eu não estou te disciplinando porque eu estou com raiva de você. Eu não estou te disciplinando porque eu estou com rancor. Eu estou descontando as insatisfações da vida em você. Eu estou te disciplinando para que você siga a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E o filho vai ver: rapaz, meu pai é diferente. Ele me ama mesmo. Ele quer o meu bem. Ele me corrige, mas ele mostra que o amor dele é real. Então esse filho é constrangido pelo amor do seu pai e da sua mãe. E ele, se o Espírito Santo o regenerar, segue a Cristo. Como foi com Timóteo, não foi? A Bíblia diz que Timóteo aprendeu a Bíblia com sua avó e com sua mãe. Paulo disse: desde a meninice, Timóteo, você conhece as Sagradas Escrituras. Isso é testemunho. Determinado pastor disse: eu aprendi mais teologia com minha mãe do que com qualquer pastor. A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, os filhos olham para ela e dizem: mamãe é uma mulher ditosa, que é uma mulher que glorifica a Deus. Essa é a missão da mulher. Não é vir para trás de um púlpito e pregar. É ir para casa e glorificar a Deus, amando o seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu lar. Esse é o testemunho. A Bíblia diz que as esposas que têm um marido que não são crentes, como é que elas ganham seus maridos para Cristo? Gritando: arrependa-se, miserável, raça de víboras. É assim que uma esposa cristã trata o seu marido ímpio. Você vai para o inferno. De jeito nenhum. A Bíblia diz em 2 Pedro 3, ou é 1 Pedro 3, que a esposa crente ganha o seu marido ímpio calada, com testemunho. Ele chega bêbado, ele pode chegar maltrapilho, e a esposa chama ele, cuida da casa, leva ele para tomar banho, prepara a janta dele e vive para a glória de Deus. Não falta um culto, deixa bem claro para ele qual é a prioridade dela, mas trata ele com respeito. Como é que Sara chamava Abraão? Meu Senhor. Isso é evangelização. Em casa. Quando o pastor não está vendo, quando ninguém está vendo, mas quando Deus está vendo. É o marido que antes tratava a esposa com grosseria, ou como um ditador, ou muitas vezes isso acontece com os ímpios, que olham as mulheres como um objeto de possessão, ou de satisfazer um desejo carnal. Ele agora olha para sua esposa, não com paixão, mas com amor. E amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele ama a sua esposa como Cristo ama a ele. É o amor que Cristo sente pela igreja. E não é um amor que deixa de repreender, mas é um amor que nunca desiste de amar. Isso é testemunho. É as pessoas vendo a esposa maltratando o marido. A Bíblia diz em Provérbios 12:4 que a esposa que procede vergonhosamente é como podridão nos ossos. Sabe o que significa isso, irmão? A dor que uma pessoa que está casada com a esposa que não é cristã, ou que não está vivendo para a glória de Deus, sente como podridão nos ossos. Provérbios 12:4. Isso é dor na alma. Mas o marido, ele não pensa no divórcio, ele não pensa no amante, ele pensa em glorificar a Deus, na esperança que Deus conceda arrependimento da sua esposa. Ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E as pessoas olham: rapaz, por que você ama a sua esposa? Porque Cristo me amou primeiro.
E o amor que eu passo para ela não é o amor que ela me dá, é o amor que eu recebo de Cristo. Isso é evangelização. Evangelizar com comportamento, irmão. Isso é verdadeira conversão. Isso é a presença de Deus no nosso meio. Jesus Cristo disse: como é que você conhece uma árvore? Pelos frutos. O fruto do Espírito que deve emanar. Quem aqui se lembra da arca de Obed-Edom? Quando a arca estava na casa de Obed-Edom, o que aconteceu? Toda a casa foi abençoada. E o que é um cristão? Um depósito da presença de Deus. O Espírito Santo habita em você. Temos esse tesouro, disse Paulo, em vasos de barro. Ou seja, o que é um vaso de barro é algo que não tem importância nenhuma. Mas Deus escolheu derramar sobre ele um tesouro, o dom do Espírito Santo. E agora onde ele vai, Deus vai também. Onde ele chega, Jesus chega também. Porque Jesus fez uma promessa: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui que Mateus, ele traz para a sua casa, irmãos, a presença de Deus. E muitos vêm querer saber quem é esse Jesus que salvou Mateus. Amém. Que Jesus é esse, irmãos? Que transforma caráter. Amém. Esse é o verdadeiro poder de Deus, irmãos. Eu vou tirar aqui. Não, você vai continuar, mas... Esse é o verdadeiro poder de Deus. A transformação da vida. A regeneração. A conversão. A mudança de coração. Por isso que aqui nós vemos, ele estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. As pessoas estavam querendo conhecer a Jesus através da vida de Mateus. O que nós devemos ser, irmãos? Quando Deus salva um homem ou uma mulher, por que Deus não leva esse homem logo para o céu? Amém. Não seria, amém, irmãos? Não seria muito mais seguro, no momento da nossa salvação, Jesus levar a gente para casa? Eu particularmente acharia, porque esse mundo é muito perigoso. Quantas pessoas começam e não terminam? De toda uma geração no deserto, quantos entraram na terra prometida? Josué e Calebe. Então, por que Deus, quando ama uma pessoa, ele não salva e leva logo ela para o céu? Por que que lá em Atos 9, quando Jesus regenera Saulo e transforma Saulo, Jesus não leva logo Paulo para o céu? Porque ele queria usar Paulo ainda na terra. É isso que Jesus disse no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, você só está aqui com um propósito: glorificar a Deus e desfrutar da companhia dele no processo de salvação de pecadores. Você só está aqui na terra para isso, até o momento em que você chegar em casa no céu. Deus só não me levou, se ele de fato me salvou, Deus só não me levou para o céu porque ele ainda tem pessoas para que eu pregue na terra. Esse é o propósito do cristão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se Deus salvasse o pastor Nizam e levasse ele logo para o céu? Como é que a gente ouviu o verdadeiro evangelho? Por que o pastor Nizam está vivo ainda? Para passar por muita tribulação. Para que Deus seja glorificado na salvação de pecadores. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, irmãos, nós vemos aqui que Levi, ele está atraindo as pessoas a Cristo. E todo cristão, irmãos, ele deve ter essa responsabilidade de fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Na certeza de que a grande maioria das pessoas que nós evangelizamos irão rejeitar. O homem natural odeia a graça. Para o homem natural, as verdades de Deus são loucura. É algo que ele não consegue receber de jeito nenhum. E
Só irão ser salvos os que Deus abriu o coração para receberem a mensagem, como foi com Lídia, a vendedora de culto. Mas a grande maioria das pessoas irão rejeitar o Evangelho. Spurgeon dizia: eu sei que a maioria das pessoas que eu prego vão para o inferno. E Spurgeon pregava para milhares de pessoas, mas essas pessoas rejeitaram a Cristo nos seus corações. O próprio Senhor Jesus, ele, quando termina o seu ministério, ele sobe no monte, ele olha para Jerusalém, e o texto no grego diz que ele começou a chorar convulsionamente, começou a chorar muito, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu te quis reunir, Jerusalém, como uma galinha junta os seus pintinhos nas suas asas, mas vocês nunca mais me verão, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Vocês me rejeitaram, Jerusalém, e vocês agora não vão ter mais oportunidade para se arrepender e para vir a mim, para ter vida. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós estamos aqui para glorificar a Deus. Verso 16: e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores. Perceba, irmãos, o que nós vemos aqui é que os opositores da obra muitas vezes estão presentes na obra. Jesus está na casa de Levi, Levi está recebendo a alegria da salvação, e os fariseus se apresentam naquele lugar. Para quê? Para atrapalhar, para fazer um questionamento, para fazer um julgamento. Olha o que diz os fariseus: vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então perceba, irmãos, que nem todos aqueles que vêm à igreja vêm a Cristo. Existem pessoas que vêm à igreja só para atrapalhar. A gente viu, acho que foi ter uns 15 dias que o pastor Nizam passou por aquela batalha lá na boca do rio, né? De um rapaz que entrou no culto só para atrapalhar, só para fazer confusão, totalmente fora de si. E os escribas e fariseus, eles vieram com esse propósito. Caim estava do lado de Abel. Herodes era um ouvinte de João Batista. Judas era um apóstolo de Jesus. Demas era cooperador de Paulo. Alexandre o Latueiro era um ouvinte de Paulo. Mas em que todos esses se tornaram? Inimigos da obra de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, os maiores inimigos da igreja, eles vão sair de dentro da própria igreja. Muitas vezes as pessoas que mais vão se empenhar para difamar a igreja são pessoas que já fizeram parte da igreja. E o nosso coração precisa estar guardado, como o de Jesus também estava. É aqui que ele vai dizer: os fariseus, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Olha, irmãos, o que estava no coração dos fariseus? Um sentimento de superioridade. Eles olhavam para as pessoas com um olhar de superioridade, como se eles fossem melhores do que as outras pessoas. E eles não entenderam a graça de Deus. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Obrigado, Kim. O que as palavras dos fariseus e escribas revelam? Um coração cheio de arrogância. Por que come e bebe com publicanos e pecadores? Ou seja, a gente não é pecador não, mas eles são publicanos e pecadores. Por que se Jesus come e bebe com eles? O que nós vemos aqui, irmãos? O orgulho, a arrogância. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A graça, irmãos, não nos dá superioridade. A graça nos dá responsabilidades. Uma pessoa que foi salva, ela não foi salva para viver uma vida de deleites na terra. Ela foi salva com um propósito. Ela foi salva para pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo disse em Romanos 1, eu sou devedor. Sabe como Paulo acordava? Ele acordava e dizia, olhe, eu vou comprar um pão.
eu sou devedor do padeiro. De quê? Do Evangelho. Eu vou no trabalho, eu sou devedor de quê? Do Evangelho. Todo aquele que não conhece o Evangelho, eu devo o Evangelho para ele. É isso que a graça nos dá, responsabilidades e não um ar de superioridade. Nós não somos superiores a ninguém, porque a palavra graça é favor e merecido. Então, se eu sou amado por graça, como eu posso me sentir superior a outra pessoa? Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, estes alcançarão misericórdia. Aqueles que olham para o próximo com o coração compadecido e não com um sentimento de amargura, rancor ou de superioridade. Como dizia um pregador do passado, quando viu um amigo de infância vivendo uma vida dissoluta, e disseram para ele: George Whitefield, olha para lá, aquele amigo seu, olha como ele está vivendo, e pensaram que ele iria falar mal daquele rapaz. George Whitefield disse: aquele sou eu, sem a graça de Deus. Até a vitória que eu recebo sobre qualquer pecado vem de Cristo, e eu não sou melhor do que ninguém. A mesma graça que me alcançou está disponível ao pior pecador. Por isso que a gente prega, meu irmão. Chegar um estuprador, a gente prega. Um assassino, a gente prega. Uma pessoa que fez coisas horríveis, um pedófilo, a gente prega. Prega o quê? Jesus te ama? Não. Arrependimento. Mas a gente prega. Nós pregamos a toda criatura. Porque pode se cumprir na vida dessa pessoa o que disse Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O escritor do hino Amazing Grace, sabe o que ele fazia? Assassinava escravos. Era um mercadejante de escravos dos navios negreiros, John Newton. Sabe o que ele fazia? Quando o navio estava cheio, ele pegava os escravos e jogava no meio do mar, como se fosse um rato. E ele era viciado em bebida, em prostituição, em toda espécie de pecados, até o dia que a graça de Deus o alcançou. E ele escreveu o hino, Graça Maravilhosa. E ele se tornou um pastor. E aqueles que ele assassinava, ele passou a defender. Ele passou a pregar. Ele foi uma nova criatura. E ele escreveu o hino Amazing Grace, Graça Maravilhosa, que salvou um miserável como ele. Então aqui nós vemos, irmãos, esse sentimento não pode estar no nosso coração. A gente não pode se sentir superior a alguém. Bem-aventurados são os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Mas Jesus, irmãos, ele responde pelos discípulos, usando o exemplo do uso da medicina para o corpo, para trazer o uso do remédio bendito chamado arrependimento para a alma. Verso 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: olha o que Jesus vai dizer, irmãos: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus responde à arrogância desses religiosos com a realidade: eu não vim chamar pessoas boas, porque não há bom. Eu vim chamar pecadores mesmos ao arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é o caminho de volta para casa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Parece ser tão repetitivo, parece ser tão... às vezes fica até chato falar sobre arrependimento. Mas é o que mais falta em nossos corações. Verdadeiro arrependimento. É o que mais falta na igreja hoje. Verdadeiro arrependimento. E eu queria convidar os irmãos para a gente concluir, para abrir a Bíblia em Lucas 15. Lucas 15. Jesus vai falar também desse remédio, irmãos. Quem está doente precisa de remédio. Se você está doente, você precisa de remédio. E o seu remédio é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o arrependimento. Eu me lembro, irmãos, uma vez que eu estava passando por um momento muito difícil, e isso foi em 2013.
E eu estava tendo muitas crises, logo no início da minha fé, de síndrome do pânico, de sentimento de morte. Eu pensava que eu ia morrer. Tinha momentos na minha casa, no meu quarto, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Vinha angústias. E eu me lembro que eu ligava muito para o pastor Nizam nesses momentos. Ele me ajudou muito. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Me ajudou muito mesmo. Exerceu a função de um psiquiatra, de um psicólogo, de tudo na minha vida. E eu me lembro que teve um dia de domingo que eu fui para a igreja e eu estava tão mal que meus pais foram também. Eles estavam preocupados comigo. Eu estava muito depressivo, muito angustiado. E algumas pessoas falavam para eu procurar um psiquiatra, um psicólogo. Eu não estou dizendo aqui que isso é pecado, mas eu me lembro que nesse dia o pastor Nizam me levou para a casa dele. E eu me lembro que eu estava muito mal. E ele me fez sentar na mesa. E ele abriu o notebook, botou uma pregação, pegou um fone e me deu. E ele disse assim: isso eu guardo na minha mente até hoje, todas as vezes que eu estou mal. Isso ficou, o Espírito Santo me lembra. Ele me disse assim: quando a gente está doente, a gente precisa de remédio. Estava muito inquieto, muito perturbado, às vezes tremendo, sentimento de morte. E ele falou isso para mim: quando a gente está doente, a gente precisa de remédio. E ele colocou essa pregação para eu ouvir. E eu fiquei ouvindo essa pregação, e meu coração foi se enchendo de paz. Aquela angústia foi passando. E eu já passei essa informação também para outras pessoas. E todas as vezes que eu estou mal, que eu fico com depressão, várias vezes, irmãos, depois disso, eu já senti muitas vezes desejo procurar um médico, de ver. Pessoas próximas a mim falavam isso, mas eu me lembrava dessa frase: quando você está doente, você precisa de remédio. E qual é o remédio? A palavra de Deus. Quando eu abri a Bíblia, quando eu ouvi uma pregação, o remédio ia fazendo efeito. A paz ia entrando no coração. E até hoje é dessa forma que eu vivo e luto contra a depressão. De maneira nenhuma eu estou dizendo aqui, irmãos, que um psiquiatra é pecado. Estou dizendo, é isso que eu vivo na minha vida. E se um dia eu estiver na frente de um psiquiatra, vai ser para pregar o evangelho para ele. Mas esse remédio é poderoso, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, eu estou dando esse exemplo porque tudo que você precisa é de fé, principalmente em momentos como que nós estamos vivendo. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Lucas 15:1. Nós vemos aqui, irmãos, o caminho de volta para casa, o caminho de volta à presença de Deus. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Perceba, irmãos, a mesma reação dos fariseus: desprezo por Jesus e desprezo pelo próximo. A soberba, irmãos, precede a queda. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Jesus agora vai contar uma parábola, irmãos. Por que é uma parábola? Porque ele vai trazer uma realidade espiritual para uma realidade material. Ele vai mostrar aqui o que os fariseus valorizavam: dinheiro. Para mostrar o que Deus valorizava: almas. Por isso ele vai dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? O que era o pastoreio aqui nesse momento? Pastorear ovelhas era uma profissão. O dono da fazenda contratava um pastor, e esse pastor era responsável pelas suas ovelhas, de tal maneira que se uma ovelha se perdesse, ele teria que dar conta dessa ovelha ao dono da fazenda. Então aqui Jesus Cristo disse, olhe, verso 5: e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus quis mostrar aqui, irmãos, a alegria de um pastor que encontrou a ovelha perdida é a alegria que Deus sente quando um pecador se arrepende. Em nenhum momento essa passagem está dizendo aqui que a gente tem que ir na casa de alguém que se desviou. Eu já passei por situações como essas e é altamente desagradável. Porque, irmãos, a pessoa sabe que a igreja está aberta, sabe o dia de culto, sabe o horário de culto e não vem. Você vai fazer o que lá? A pessoa não está doente, está saudável, tem 2 pernas, tem 2 braços, tem condições de pegar um transporte e vir. Não quer vir. Você vai fazer o que lá? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Em nenhum momento, irmãos, a Bíblia diz isso, da gente ir atrás de uma pessoa que se desviou. Porque eu já passei por isso. Você pode tomar uma patada e ficar altamente frustrado. A pessoa pode lhe tratar, meu irmão, de uma forma terrível. E você pensando que você era o pastorzinho que ia atrás da ovelha que se perdeu. Quando Jesus está falando dele, que vai buscar o pecador que se perdeu. A gente tem que tomar cuidado com interpretações erradas da Bíblia. Elas são perigosíssimas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não existe ninguém que não necessite de arrependimento, mas existem aqueles que se acham justos e pensam que não precisam de arrependimento. É o que Jesus está dizendo aqui dos fariseus. Verso 8, Jesus traz outro exemplo. Aquilo que o ser humano valoriza é o quê? Dinheiro. Aquilo que Deus valoriza é o quê? Almas. O que é que Jesus vai fazer de novo? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? Irmãos, provavelmente, para a mulher lidar com dinheiro, no contexto judaico aqui na época de Jesus, provavelmente ela era uma viúva. A mulher não lidava com dinheiro. Esse era o papel do marido na época de Jesus. A viúva, muitas vezes, ela era vista como alguém que passava necessidades. Por isso que as ofertas do templo eram separadas para os órfãos e para as viúvas. Então, uma dracma para essa mulher representava aqui a sua sobrevivência. Esse era o contexto que Jesus estava falando. Uma dracma poderia representar dias, meses de sobrevivência. E aqui ele diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência, até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, por que ela faz isso? Por causa do amor ao dinheiro? Aqui no caso, não, porque isso aqui representa a sobrevivência dela. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Perceba, irmãos, o que é que Jesus Cristo está mostrando aqui? Uma ovelha que se perdeu do lado de fora, e uma dracma que está perdida do lado de dentro. Jesus quer mostrar aqui nessa parábola, que tem gente que está perdido fora da casa de Deus, e tem gente que está perdido dentro da casa de Deus. As 10 virgens mostram que tinham 5 virgens que estavam perdidas dentro da religião. Então, Jesus Cristo aqui está mostrando a necessidade de arrependimento, tanto para quem está fora da igreja, quanto para quem está dentro da igreja. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Agora ele vai contar uma parábola que abrange as outras 2. As 2 primeiras são parábolas introdutórias. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe da fazenda que me pertence. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Perceba, irmãos, essa atitude pródiga aqui foi a atitude de Adão e Eva.
Porque nós já nascemos distantes da casa do Pai. Quem é que nasceu ouvindo a voz de Deus? Quem é que nasceu tendo comunhão com Deus? Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz: nós nascemos em pecado. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então, nós não nascemos com essa comunhão com o Pai de dizer: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Aqui mostra a rebelião de Adão e Eva, que foram criados no paraíso. Tinham tudo na casa do Pai, no Éden. E disseram: Pai, eu quero independência. Eu quero comer do fruto, eu quero ser igual a Deus. E o que acontece? Deus não impede. Deus poderia ter impedido Eva de comer do fruto. Deus tinha poder para isso. Deus poderia ter impedido Adão de comer do fruto. Ele tinha poder para isso. Mas ele não quis. Ele disse: você quer? Então, tome a sua herança. Satisfaça-se momentaneamente no pecado. Mas depois vem a cobrança, irmãos. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai não faz nada, irmãos. Deus não fez nada aqui. Ele já sabia que o coração do filho pródigo estava distante. E poucos dias depois, olha o que acontece quando o homem se afasta de Deus. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. É isso que a gente faz sem Cristo, irmãos. A gente desperdiça o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossos talentos, vivendo para a nossa própria glória, quando nós somos criados para a glória de Deus. Dissolutamente, vivendo de forma separado de Deus. Verso 14: e havendo ele gastado tudo, foi o que Adão e Eva fizeram, irmãos. Eles gastaram tudo. Eles perderam tudo. Eles tinham comunhão com o Pai. Eles tinham, todos os dias, Deus vinha e se relacionava com eles. Eles tinham domínio sobre toda a criação. Eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto uma árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse: no dia que você comer, você vai morrer. É como se seu pai te leva no restaurante, te leva para um banquete e mostra todas as comidas saborosas para você comer, e ele só diz: ó meu filho, ali tem veneno, parece que é mentos. Tem uma pastilha que coloca em banheiro, né? Que parece que é mentos. Como é o nome daquilo? Naftalina, né? É umas pastilhas que coloca, é azul, que parece com mentos, que coloca no banheiro. E aí o pai fala: ó meu filho, não coma daquela pastilha, porque se você comer, você vai morrer, porque ali tem veneno. E o que o pai faz? E o que o filho faz? Vai lá e come a pastilha, que não era pastilha, era veneno. Foi o que aconteceu no Éden. Deus colocou Adão e Eva num banquete e disse: comam de tudo. E só disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, Deus? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus ainda deixou bem claro por que ele não queria que eles desobedecessem. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Satanás, irmãos, tem uma persuasão tão grande que ele conseguiu convencer que a comida que tinha veneno era a boa comida. E todas as outras comidas que eram prazerosas eram ruins. Esse é o poder de persuasão de Satanás. Ele consegue nos deixar insatisfeitos num paraíso, quando Cristo consegue nos dar contentamento numa prisão. E aqui ele diz: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ô irmão, separado de Deus, você sempre vai ter necessidades grandes na sua alma. Vai ter um vazio no seu coração que nada vai preencher. Nada. Você pode buscar satisfação no mundo inteiro. Você pode buscar dinheiro, riqueza, beleza. Nada vai preencher o vazio que a presença de Deus deixou. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Perceba, irmãos, o estado de degradação que o pecado nos coloca.
Esse filho pródigo aqui, ele foi contratado para apacentar porcos. O porco para o judeu é um animal impuro. Ele está completamente aqui na lama, na sarjeta. E é assim que nós nascemos na sarjeta, do ponto de vista espiritual. Nascemos completamente separados da presença de Deus. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Perceba, irmãos, uma pessoa que se afasta de Deus não encontra satisfação em lugar nenhum no mundo. Ninguém pode lhe dar o que o Espírito Santo tem para lhe dar. Um dos versículos para mim mais assustadores da Bíblia é 1 Samuel 28, quando Saul se afasta de Deus, e a Bíblia diz que Saul consultou ao Senhor através dos profetas. Ele colocou o Urim, que era como se fosse uma espécie de dados, para ver a vontade de Deus. Ele consultou ao Senhor até por uma necromante. E a Bíblia diz, e o Senhor não respondeu a Saul, de forma nenhuma. E o inferno de Saul começou na terra, quando ele clamou, e Deus não mais o respondeu. Quando nos afastamos de Deus, irmãos, existem necessidades que só Deus pode suprir. Por isso a Bíblia diz, enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Jeremias disse, meu povo, ele fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. A ideia ali é, você tenta preencher um copo, mas ele está furado. Nunca vai encher. Nunca vai encher. E o nosso coração sempre está vazio sem Cristo. Sem a presença de Deus. Sem um arrependimento. Por isso que no verso 17, acontece, irmãos, o que deve acontecer com cada um. Com cada ser humano. Essa é a necessidade vital de cada ser humano. E caindo em si. O que significa aí essa expressão, caído em si? Caindo em si, significa que aquele que está sem Cristo está fora de si. Pedro, a Bíblia diz que quando o galo cantou pela terceira vez, pela segunda vez, e ele negou a Jesus pela terceira vez, ele caiu em si. Meu Deus, eu neguei a Jesus. Isso é cair em si, é refletir. E a Bíblia diz que Pedro, caindo em si, começou a chorar amargamente. Meu Deus, eu pequei contra ti. Meu Deus, eu me afastei de ti. Meu Deus, eu te traí, Senhor. É o peso do pecado. Não as consequências, não importa o que eu vou colher, mas é que eu entristeci o coração do meu Pai. E eu preciso de arrependimento. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Felizes os que choram, eles vão receber o consolo de Deus. Caindo em si, irmãos. O grande problema é quando a gente peca e não se arrepende. Porque pecadores todos nós somos. Mas existem pecadores arrependidos e pecadores obstinados. Essa expressão é cair em si. Acordar para a vida. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? É como aquela pessoa que está usando droga e ela cai em si. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um filho. Às vezes eu tenho esposa, eu tenho um marido, eu tenho uma vida. O que é que eu estou fazendo aqui na boca de fumo? E talvez as pessoas olhem com preconceito para essas pessoas. Mas quem está sem Cristo